Eu sou o Arthur. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Johanna. Nós somos alunos do quarto semestre de Design Gráfico do IFSU, Campus Pelotas, e o nosso objetivo é apresentar um trabalho de literatura e língua portuguesa. O nosso conto, então, é A Cartomante, de Machado de Assis. O conto narra a história de Rita, Vilela e Camilo, um triângulo amoroso marcado por ciúmes, destino e tragédia. Rita é casada com Vilela, mas mantém um caso amoroso com Camilo, melhor amigo de infância de seu marido. Insegura e com medo de ser descoberta, Rita procura uma cartomante para saber se seu romance será descoberto e se correrá perigo. A cartomante tranquiliza Rita, dizendo que tudo ficará bem. Camilo, inicialmente cético, também se vê tomado pela ansiedade e quando recebe uma carta de Vilela pedindo que ele vá imediatamente à sua casa. Apavorado e, por acaso, Camilo decide visitar a mesma cartomante que lhe garante que tudo está bem e que ele pode ir sem medo. Confiante na previsão, Camilo vai à casa de Vilela, onde encontra o amigo transtornado. Vilela, que havia descoberto a traição, mata Camilo e Rita. O nosso podcast se desenvolve através de uma conversa entre amigos e perguntas que vão nos ajudar a compreender a mente brilhante de Machado de Assis. E agora eu vou começar com a primeira pergunta. Quais elementos do realismo vocês acham que se encontram neste conto do Machado de Assis? Gente, eu acho que o Machado de Assis trabalha bastante com essa quebra de expectativa, de que ele encaminha toda a história pra gente acreditar que ela é de uma forma e ela acaba com outra, o famoso plot twist. Eu acho que ele trabalha bem com isso também. E outro aspecto que eu acho bem interessante é que os cenários que ele aborda nos contos dele são sempre lugares que existiram ou ainda existem. Como ele menciona ali, Botafogo, enfim. E levando em conta o contexto histórico, que naquela época existia a lei da legítima defesa da honra, ele estaria no direito dele de matar a mulher dele por ela ter feito esse adultério. Ele, no caso, o Vilela, o personagem. A gente tem que levar em consideração também que no século XIX a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e lá as cartomantes desempenhavam um papel bem importante na sociedade. Era uma fonte de renda especialmente para as mulheres. Como que vocês acham que o Machado de Assis constrói uma tensão com tão poucas páginas? Eu acho que ele trabalha bastante com o contexto histórico, então ele trabalha com a atualidade dele para transformar tudo muito mais real. E o real é muito impactante porque mexe com a estrutura do texto, como a gente tinha comentado antes, que ele faz uma quebra de expectativa. Então, ele trabalha ali, ele inicia na metade. Então, a gente percebe no conto que o inicinho ali do texto é uma interação entre a Rita e o Camilo. E aí a gente começa com uma interação deles dando a entender já. Logo depois dela ter consultado a cartomante. Exatamente. Então ele já começa na metade. E eu acho que essa é a característica principal do Machado de Assis em si, como ele trabalha nos textos dele. Até porque a gente fica se questionando com o que fez chegar até esse ponto. E aí ele nos mostra isso logo em seguida. Sim, sim. Sim, e eu acho que já entrando no ponto da cartomante, qual que vocês acham que foi o principal papel da cartomante nesse conto? Eu acho que o principal papel dela foi dar a eles o que eles queriam ouvir. E talvez não só isso. Acho que. Tipo, eles parece que sabiam o que eles estavam. Com o que eles estavam lidando, com o que eles estavam se deparando. Mas eles queriam um conforto. E acho que é isso que a cartomante representa. Esse conforto. Eu acho que o papel da cartomante também, de certa forma, é trabalhar com a cegueira, com a cegueira religiosa, assim, como as pessoas depositavam toda a fé em algo, assim, e eu acho que, de certa forma, é uma crítica que o Machado de Assis conseguiu misturar, né, tanto com a paz que eles buscavam, mesmo sabendo que era algo errado, tanto para o Camilo, que estava ferindo a confiança do melhor amigo de anos, quanto da Rita, de seu parceiro de vida, enfim. Eu acho que essa é uma das. É uma mistura, né, de mais de um papel que foi
estabelecido a cartomante durante isso, enfim. E a gente percebe também que o Camilo, por ser tão amigo do Vilela, ele sabia como o amigo dele iria reagir, mas ele foi na cartomante pra ouvir algo que ele queria ouvir, que fosse confortar ele. Exatamente. E eu acho que, tipo, depois que a gente lê, a gente acredita que a cartomante mentiu. Só que a minha visão é que ela pode ter falado a verdade. Ela falou que ia ficar tudo bem. Mas o que é estar tudo bem? Será que o que está tudo bem, ou o que era predestinado a eles, era a morte? Ou ela errou realmente? O Machado de Assis abre esse leque de visões, então algumas pessoas podem achar que a cartomante estava mentindo, outras podem achar que ela estava se referindo a tudo ficar bem, mas em outro sentido, como a morte, enfim. E também, dado o contexto da época, era comum adultérios, porque quando se casava com alguém, era essa pessoa pra vida toda. E geralmente o amor da nossa vida não tá na primeira pessoa que a gente vê. Exatamente. Mexe com toda uma estrutura, toda uma crença de muitos e muitos anos, né? Com estereótipos. E, enfim, e também mexeu com amizades, e é uma coisa que, principalmente lealdade masculina, sempre muito E ela ser uma trabalhada, mulher né? e tinha esse Sim, peso dela não conseguir se separar dele, independente do exatamente. que, se ela quisesse ou não. Sim, e naquela relação dele, os três eram muito próximos, então ela pode ter começado com Vilela, mas ela viu um amigo muito importante no Camilo e esse sentimento foi crescendo. Sim. Então vocês acham que que a Rita realmente amava o Camilo, ou só sentia que talvez o Vilela fosse um marido um pouco ausente, dado o trabalho, dadas as mudanças? Tanto é que no texto a gente vê que um encontrou apoio no outro em momentos muito frágeis, né? Então, talvez tenha sido confusão de sentimentos ou coisa assim. Eu acredito que não, eu acredito que realmente eles se Eu amavam. acho que eles se amavam Não, porque o que tu vive com alguém é o que te faz amar a pessoa. Sim, exatamente, é. eu E acho eu, que a relação deles só foi crescendo. Uhum, enquanto o outro se ausentava. Sim. Porque quando o amigo dele perdeu a mãe, quem esteve presente foi a mulher dele, e não ele. sim, Por uma amizade de anos. sim. E vocês acham que. Quando mais ou menos vocês acham que o Vilela começou a desconfiar da esposa? E se tem algo que deixa claro no texto isso? Ou se Eu é acho, subentendido e tal? eu acho que no texto não fica explícito, mas ao decorrer do texto a gente percebe que eles eram muito próximos. Então o Vilela percebeu no comportamento da mulher e do melhor amigo. Sim, as visitas começaram. Eles começaram a sentir tanto um pelo outro que as visitas e as coisas começaram a ser frequentes demais. Sim. Foi por um período um exagero e depois começou a ser Depois algo começou a se infrequente. ausentar. Exatamente, foi E uma depois mudança até muito que drástica. nada, até que pararam de se ver. Uma mudança muito Eles dois, drástica. os amigos, né? Sim, foi uma mudança muito drástica, uma coisa muito inesperada que para pessoas que convivem há muitos anos é fácil de perceber. Ainda mais que ele se deu de cara com o amigo dele se afastando e a mulher dele sendo mais próxima do amigo dele. Então Exatamente. isso dava muitas pistas. Isso que me Sim. faz acreditar que a primeira carta de que sabiam que eles estavam traindo a confiança dele, foi ele mesmo quem mandou, e não uma Foi o terceira pessoa. Vilela. Uma quarta Eu pessoa, também no caso. acho. Eu acho também. Não, o texto não especifica isso também, né? O Machado de Assis não trabalha isso no conto. Mas acredito eu que nas entrelinhas a gente consegue entender que foi o Vilela que planejou isso desde o início, que pensou nisso. Eu acho que a primeira carta foi escrita no intuito de uma tentativa de salvar tanto a relação que ele tinha com a esposa quanto a relação que ele tinha com o melhor amigo. Ele queria dar uma segunda chance para eles, para os três. Então eu acho que essa carta que ele entregou de forma anônima foi uma tentativa, né, de recuperar ali, assim, o que eles tinham, sabe? Uma tentativa talvez que foi bem falha. E eu acho que talvez tenha virado a chave na cabeça dele quando ele percebeu que, mesmo tentando dar essa segunda chance, eles não iriam se separar. Eles continuavam juntos porque eles realmente se gostavam. Sim. Eu tenho uma outra pergunta pra fazer pra vocês. Se esse conto fosse ambientado hoje em dia, 2025, com as novas leis, com as novas regras, com a nova estrutura social, o que vocês acham que mudaria na história? Ou ela continuaria a mesma?
Eu acho que as coisas que mudariam, talvez, seriam a forma com que as relações, como que a relação se daria. Eu acho Talvez nem que existisse mais essa relação entre o Vilela e Uhum. a... Esqueci o nome dela. a Rita, A Rita. eu acho que não teria nenhuma abertura pra isso, talvez, porque relacionamentos Hoje em dia é mais aceitável o término. é Então talvez eles até pudessem terminar para que os dois sim, ficassem e juntos. talvez ainda existiria uma certa amizade ou companheirismo, pelo menos assim, eu tô aqui se tu precisar, entre o Vilela e o Camilo. Ela poder ter essa escolha de terminar e E ou se sentir ficar e segura se sentir em segura relação do a que isso, ter que sim, ficar só às escondidas com o Camilo. Camilo. Uhum. Eu acho que talvez essa relação pudesse acontecer da mesma forma, mas as cartas não seriam enviadas por cartas, seriam online. Uma boa, uma boa. Seria uma Realmente. mensagem de WhatsApp. Exato. Sim, seria um SMS. número desconhecido, Sim. algo assim. Uma indireta no Twitter, dependendo da idade. Porque, como menciona ali no início, hoje em dia a gente trabalha os 30 anos como os novos 20, Sim. né? E antigamente, 30 anos era uma pessoa velha. Então, a gente vê aí até uma mudança em como a gente visualiza as idades, né? Então, essa mudança nas gerações, eu acho que isso que é o que ia mudar mais, assim, E outra no coisa, contexto. ele não poderia ter matado ela. Realmente. A lei não existe mais. Não poderia ter matado nem antigamente, É. né? Mas não era moralmente incorreto. Era justificável. Hoje em dia não seria justificável de maneira alguma. Se ele Ele matasse seria ou crime tentasse matar. pelo crime de feminicídio e tentativa de homicídio. Não, Isso. homicídio mesmo, né? Homicídio, Ou, no caso, se ele tentasse, né? Seria tentativa Tentativa. de homicídio. Vocês acham que em algum momento o Camilo sentiu culpa? Sentiu. Eu acho que sim. Durante todo o processo, eu acho que ele sentiu culpa, porque toda vez que ele ia fazer alguma coisa, mencionava no texto essa. Amizade que ele tinha com Ele sempre com o pensava Vilela. sobre, ele sempre se questionava, ele tentava, de certa forma, se desvincular da Rita. Tanto é que o Machado de Assis usa termos como a Rita envenenou o Camilo. Como ela sendo uma cobra. Sim, Tem aquela metáfora muito boa que esse texto realista trabalha com uma metáfora, eu acho isso incrível. E ela se dá de forma muito boa e natural. Exatamente, não. A gente só. A gente consegue absorver exatamente o que o Machado queria passar com isso, sabe? Com essa coisa. Então, sim, o Camilo sentiu culpa, sentiu muita culpa. Principalmente porque o início da relação deles era algo como amizade. Um tava ali pro outro, mas não era com nenhuma pretensão de nada, apesar dele sempre ter se encantado com ela desde o início. E claramente o Camilo teve um medo da descoberta, né? Sim. Então, vocês acham que ele ficou meio paranoico, tipo, com esse medo da descoberta, de como o Vilela agiria com ele? Acho que ou sim, que ele ficou tanto que lúcido? ele. Acho que sim, tanto que ele mandou a Rita se afastar por um tempo, né? Eu Eles se acho afastaram, que- ele e a Rita. Sim, eu acho que esse medo, essa paranoia, que de certa forma levou ele a consultar com a cartomante. Eu acho que uma das motivações dele não foi só para se sentir confortável e saber que ia ficar tudo bem mais pra frente, mas sim para te desvincular dessa paranoia que ele tinha para confessar as coisas pro Vilela e tudo mais. O que vocês acham que mais pesou assim pro desfecho trágico? Foi a confiança cega no destino, na cartomante, ou foi a imprudência deles, tipo, que eles fizeram de péssimo? Eu acho que foi meio imprudente eles decidirem uma Também coisa acho. tão crucial indo numa cartomante. Eu também Exatamente. acho. Porque foram muitos anos de amizade, muitos anos de vida juntos com o Vilela, então foi totalmente imprudência da parte dos dois confiar cegamente em algo. Então eu acho que foi sim confiança cega no destino e imprudência. Foram ambas. De Assim. certa Imprudência forma- de confiar nos destinos Sim, da Exatamente. cartomante de certa leu. forma eles fugiram um pouco da responsabilidade também, né? Eu acho que teve essa coisa de querer não se responsabilizar pelos seus atos. Sim. E pra tentar culpabilizar alguém de algo, que colocar um peso a mais na cartomante também. Sendo que a cartomancia é livre para interpretações, né? Exatamente.
E o que vocês sentem empatia pela Rita ou ela é uma personagem muito difícil de defender do ponto de vista de vocês? Eu não acho que ela seja difícil de defender. A gente pode concordar que foi uma atitude talvez errada, mas são coisas que acontecem na vida real. Eu acho que no contexto da história, a Rita, ela Não tinha escolha. exatamente, tem como ter empatia por ela, Sim. porque Não tinha escolha. ela vivia, por ser mulher, em 1800, ela vivia numa prisão. Provavelmente O casamento era uma prisão, não né? o casamento não era feliz, então provavelmente o que levou ela a agir de tal forma. Então tem sim no contexto tem sim como ter empatia por ela. Eu acredito que dá pra. Pra passar um paninho pra ela. Dá pra Dá passar pra um passar um paninho. pano, dá pra passar um pano. Rosinha ainda. Com glitter. Vocês levariam desse conto alguma coisa pra vida? Uma lição? Qual a opinião de vocês? Eu acho que. Não trair o Vilela. Talvez tomar sujeito a tiro de fuzil na cabeça. Isso aí é uma boa lição que a gente leva. Eu acho que também nunca confiar cegamente em nada, ter sempre viver assim, pôr o pé no chão, pensar sobre as consequências dos teus atos, sobre como que tu quer que as coisas realmente sejam e, enfim, eu acho que dá pra levar aprender bastante com esse conto, que acredito eu que é uma das coisas que o Machado faz bem, sempre ele sempre tirou algum aprendizado, alguma coisa. Se a história fosse contada pelo ponto de vista da Rita ou do Vilela, como que ela mudaria? Eu acho que se fosse contada pela visão da Rita ou do Vilela, trabalharia mais o amor que eles tiveram ou não, se o relacionamento era bom ou ruim. Trabalharia mais essa parte pra gente entender o que fez a Rita a ficar com o Camilo. Eu acho que se fosse no ponto de vista do Vilela, trataria bem mais da descoberta dele, de como ele foi percebendo a mudança do Camilo e da Rita. Eu acho que se fosse pela do Vilela, seria algo que seria trágico do início ao fim. Porque eu acho que ele usaria a mesma estrutura de texto, né? Ele ia começar na metade, então provavelmente começaria com o Camilo escrevendo a carta, e aí depois pegaria depois o desfecho do início ali, todo o processo, enfim, até Dele descobrir até o surto o dele, né? afastamento do Camilo e a aproximação do Camilo com a mulher dele. E eu acho que, do ponto de vista da Rita, eu acho que pela forma com que a gente vê a personagem sendo uma mulher muito romântica, tanto é que no inicinho mesmo ali, o Camilo se sente lisonjeado por se sentir muito amado por ela, que talvez, no ponto de vista da Rita, nós veríamos tanto tragédia e drama quanto o amor, paixão, um fogo ardente, sabe? Então a gente conseguiria ver tanto essas duas partes pela relação ali que a gente faz da Rita. Eu acho que também mostraria bastante o sentimento dela pelo Camilo, como foi se desenvolvendo da amizade pro amor, como foi crescendo esse sentimento. E como ele foi se esvaindo pelo Vilela. E vocês acham que o adultério é o foco dessa trama ou é apenas um pano de fundo para temas maiores como medo, destino e ilusão? Eu acho que ele é um pano pra... Também acho. Porque o Machado trabalha bastante, ele mexe bastante com as metáforas de uma forma muito, muito sutil. Ele usa as metáforas de forma muito sutil nos contos deles, e eu acho que é um paninho ali que tá tapando... Porque a cartomante é algo da época, né? Exatamente. E mexer com isso é mexer com críticas. Principalmente porque cartomancia era uma coisa da época. Mas era moralmente aceito? Era algo que era certo? Entende? São coisas ali que tudo a gente mexe. Tá, gente, e pra descontrair, hoje em dia, quem vocês acham que é a nossa cartomante moderna? É o horóscopo, o tarô do TikTok ou aquele amigo que sempre acha que entende tudo de signos? O tarô do TikTok, com certeza. Eu também acho. Eu acredito muito.
A gente vive. As lives. A gente vive, de Instagram, no TikTok. a gente vive na mídia. É óbvio que a cartomante da atualidade é a autora do TikTok. Não tem outra opção. Cara, sinceramente, pra vocês, o verdadeiro vilão da história ia ser a cartomante, o destino ou a burrice dos personagens? A burrice. A burrice. Cara, a burrice com certeza. Porque como pode a gente Perguntar pra uma cartomante. eu vou perguntar pra uma cartomante todo o destino da minha vida. Vamos lá? Coisa boa, né? E não Maravilhoso. interpretar, levar isso como verdade também. Aham. Pergunta. Foi Não, mais confortável pra É. eles. e se a Rita fosse justificar a traição usando o horóscopo, o que vocês acham que ela ia falar, Arthur? Tu que sabe de signo. Tu acha que ela ia falar? Ah, ela ia falar que ela é escorpiana e ser escorpiana Mercúrio dá ela retrógrado. liberdade porque ela é... Ou Sagitário. Não, eu acho que o Vilela falaria que ele é escorpiano porque escorpianos são vingativos. Ai, por e isso aí que ele ela é matou eles. sagitariana, que precisava de liberdade. Sim. Nossa, E muito bom. o Camilo é de Libras, porque ele não sabe se decidir entre o melhor amigo Muito e a bom. mulher do melhor amigo. Ó, e hoje Eu acho em que no dia... final eles podiam fazer um trisal. Eu acho que se fosse atualmente a história ia acabar Eu acho que ia assim. ser assim. E hoje em dia, vocês acham que a Rita ela ia seguir a cartomante no Instagram ou só assistir aqueles vídeos de tarô coletivo das lives do O tarô Instagram? coletivo. Eu acho que tá É muito a cara dela fazer a Muito do a tarô cara dela. coletivo. E o Camilo ia seguir a cartomante no Aham. Instagram por Sim. indicação da Rita. Sim. Sim. Sério. Ai, Ia ser aquelas tiragens do dia. sim, exatamente. Nossa. Para o signo de Capricórnio. Né? Gente, agora uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, e também pra quem tá ouvindo, fica um questionamento. Qual conselho que vocês dariam pro Camilo antes dele ir pra casa do Vilela? Foge. Não vai. Não vai! Não vai. vai. Chama a Rita. Mas a Rita tá Pega- morta, né? Mas ela não chama a sabe. Rita, não chama a Rita. Pega uma arminha, leva proteção e não tô falando daquela lá. Não, e é legal a gente comentar isso e leva uma arminha, porque ele cogitou levar Ele uma arma. cogitou, Né? exatamente. Ele cogitou, Ele ir cogitou. armado. No fundo, ele sabia Ele exatamente como o amigo dele iria reagir. Ele Eles era eram chinês. muito próximos. Sim, eles se conheciam de verdade. Eles eram amigos desde criança, ele tinha ideia do que Mas- ele poderia fazer. Foi dois pensamentos. Ele conhecia o amigo dele, saberia como ele iria reagir, mas ele também conhecia tão bem o amigo dele que ele não sabia se o amigo seria capaz de matar ele. Porque eles eram muito próximos, então tinha essas duas possibilidades, né? Sim. Tá, e ele foi muito trouxa ou foi só apaixonado demais? Ele só amou demais? Apaixonado demais. Ah, eu acho que é apaixonado demais também. Ele foi burro. É, O burro. amor deixa as pessoas burras. Deixa. Deixa. É verdade. Não, é verdade. Ai, babado. Ai, gente, agora aqui, ó, pra encerrar, porque isso aqui é o ponto-chave. Vocês realmente teriam coragem de confiar numa cartomante que atende num beco escuro? Num sótão com umas escadinhas que não dá nem pra subir direito? Dependendo do desespero. É, dependendo do desespero. É, Mas eu não deixaria isso decidir a minha vida. Eu não deixaria decidir, mas eu acho que influenciaria Influenciaria. bastante. Pois é, o Camilo e a Rita fizeram isso. E a gente sabe qual o destino deles, né? O finzinho deles foi a morte. E o nosso fim se dá aqui. A gente fez uma análise maravilhosa. Eu adorei conversar com vocês sobre. Eu achei muito bom, uma foi muito obra legal. maravilhosa. Gostei muito de como ele retratou vários temas em pouquíssimas páginas. Vocês leriam de novo? Sim. Leria. E Eu outros leria contos e eu do me- Machado de Assis? É, exatamente. Eu acho que a forma com que ele trabalha isso, a gente consegue associar a atualidade com as coisas mais antigas Sim. e trazer as metáforas e toda a estrutura Entender a dele. crítica, Aham, a crítica que ele quer passar. exatamente, ler. E a questão E dele absorver. começar pelo meio também te dá mais vontade de De continuar ler. lendo. Porque Uhum. tu pega o clímax Sim. e aí tu quer entender. Mas o que estava acontecendo antes? O que levou a Rita a ir numa cartomante? O que o Camilo fez? Exato. Eu Primeira comecei a pergunta que eu ler, a primeira pergunta que eu li, a primeira vez que eu li, assim, o inicinho, eu pensei, será que ele fez alguma coisa? Será que ele já cogitou trair ela pra ela querer ir numa cartomante pra ver se o amor deles vai dar certo?
E assim, quando chegou no final foi algo completamente Completamente diferente. diferente. Então, assim, ó, a experiência de ler Machado de Assis é essa. E a cada página que virava eu dava um. O que é isso? O que tá Exatamente, acontecendo? muito Diferente, coisa diferente. Chegou no final, últimas frases e, pô, morreu os dois. Foi um choque, Foi- né? foi- Foi um choque. Foi um tiro. Ou alguns, né? A gente nunca vai saber quantos Nunca vai foram. saber. E nem vocês. Porque a gente vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente de fazer essa análise, de absorver toda O a conhecimento que eles essência, passaram. toda a essência da escrita do Machado de Assis. E é isso, pessoal. Eu me despeço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. A Tchau. gente agradece a atenção. Muito obrigada. Tchau.